dia, multiplicador. Nós estamos aqui tendo várias ideias, porque nós vamos ter aqui em breve uma coruja aqui no Multiplicação de Negócios e coisas maravilhosas que estão para acontecer. A Rossana Freire é a nossa convidada desse programa de hoje, onde nós vamos brindar e nós vamos falar sobre CEO das emoções. Olha ela! Essa mulher que já foi entrevistada até pelo Jô Soares, está sendo entrevistada por mim! Ai, Jô! Aí, ó, não sei onde tu tá, cara, mas eu tô entrevistando ela! Então, a alegria começando, nós vamos falar muito sobre essa questão de 2025, que é uma questão que acompanha a gente a vida toda, sobre gestão das emoções, sobre sucesso é comportamento. Então, se apresenta um pouco aí para os multiplicadores. Tá bom. Quem é a Rossana Freire? Bom, sou Rossana Freire e eu trabalho com gestão emocional, com educação emocional, tá? Meu foco é com empreendedoras, mulheres empreendedoras, desde pequena, micro, média empresas, líderes, CEOs, que precisam de alguma forma contemplar e entender melhor as suas emoções, seja para sua vida pessoal ou profissional. E eu ajudo essas mulheres através de mentoria, através de treinamento, de palestras, enfim. E agora teremos mais uns produtos aí surgindo que a gente vai conversar com a Miriana e vamos contar em primeira mão para vocês. E em alegria a esse novo ano que está começando, né? E essa nova momento de gravações, nós vamos brindar. Então, a gestão das emoções aqui, ó. Aqui na taça. Eita! Então, e também nós vamos brindar quem está com a gente nessa mesa, que é aqui a Doce com Cifras. Olha só esses doces maravilhosos aqui, né? Que é a nossa parceira de mesa, a Maru também, que prepara a mesa para nós, as roupas de mesa. E se você quer ser parceiro aqui do nosso programa, entre em contato aqui com a TV Cidade ou lá no meu Instagram do Multiplicação de Negócios, que você é super bem-vindo. Então, voltando aqui à gestão das emoções e a sucesso é comportamento, o que significa dizer que sucesso é comportamento e como essa perspectiva difere das visões tradicionais de sucesso? Meu Deus, me senti mais inteligente só de fazer essa pergunta. Que pergunta bonita, Complexa, profunda? Bom, primeiramente, a gente imagina que sucesso é um lugar onde a gente tem que chegar, como se fosse uma linha final de uma corrida, vamos botar assim, tá? Mas eu, dentro dos meus estudos e dentro da minha mentalidade, eu vejo sucesso como um processo, tá? Eu acho que é na trajetória que a gente vai ganhando e conquistando o sucesso. E claro, para chegarmos ao sucesso, seja na vida pessoal ou profissional, precisamos de estratégias. Por exemplo, no nosso negócio, precisamos de estratégias de negócios, de marketing digital, de comunicação, de vendas, enfim, é claro, precisamos. Mas de nada nos adianta se não temos a nossa gestão emocional alinhada com esses objetivos. Mas você fala, nossa, Rossana, como assim? Gente, se você tem travas ou bloqueios emocionais, você nunca vai conquistar o sucesso. Tanto na vida pessoal como profissional. E isso é um fato, só que a gente não consegue enxergar isso de uma forma tão nítida quando a gente não entende do assunto. Então, se tu tem uma empresa e tu não consegue chegar no sucesso e tu já aplicou de tudo, provavelmente tu tem alguma trava, algum bloqueio. E a mesma coisa na vida pessoal. Algo invisível te puxa para trás ou para baixo. E como é que se identifica os bloqueios, gente? Primeiro, eu preciso... Aqui, ó. Bloqueio! Bloqueio de vôlei. Bloqueio! Primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Ele não tem outro caminho, eu sempre falo. Existem diversas metodologias das quais eu vejo aí que hoje em dia a gente cria, que a gente estuda. Eu, inclusive, tenho 3 e todas começam com o processo de clareza, de essência, de autoconhecimento. Porque é o primeiro passo que a gente precisa entender. Quem somos? O que eu fiz da minha vida até aqui? O que a minha história conta sobre mim, né? Eu preciso ter esse entendimento e para isso conseguir entender o que está me parando. Por exemplo, uma das maiores dores do meu público-alvo, das minhas clientes, é a procrastinação. A procrastinação... Houve uma identificação? Levanta o dedinho, né? Põe o dedo aqui que já vai fechar um abacaxi, né? A procrastinação, ela é muito natural do ser humano, tá? Não conseguimos ver isso em perfis muito executores, ativos, que fazem, que normalmente são mais impulsivos, tá? Mas a gente vê muito a procrastinação em perfis comuns do dia a dia. Ah, se vê em perfil executor, sim, porque eu sou um perfil executor. Ah, só que, assim, mas tu é mais comunicadora, né? Mas é muito fácil procrastinar trabalhando.
Mas normalmente fazendo outra coisa, né? Exato. Tu diz que tu não tá procrastinando porque tu faz outra ação, outra atividade. Outra atividade. Só que tu vai sempre procurar as atividades que fluem, que são mais leves pra ti. As atividades que te gastam mais energia é que tu recua. As que tu tem medo, que alguma coisa vai sair do controle, uma coisa nova, algo mais complexo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele, lá da época da pré-história, ele é programado pra nos poupar energia. Pra gente fazer o que a gente já sabe, pra seguir os caminhos das nossas sinapses neurais, que nosso cérebro é cheio de trilhas, como se fossem várias trilhas pra praia, tá? Pra várias prainhas. Isso são as sinapses neurais. Aí estão as nossas crenças, estão os nossos caminhos que a gente já tá acostumado a fazer pra ir pro trabalho, o lado da cama que tu dorme, o tipo de atividade que tu já tá acostumada. As coisas novas, o cérebro fala, opa, perigo, alerta, alerta, alerta. Tu vai gastar mais energia, ele vai dizer, pra que fazer isso? Tu já sabe fazer isso. Então, quando a gente procrastina, a gente deixa de fazer uma coisa importante e vai atrás do que? Da dopamina barata. O que é dopamina barata? Docinhos, fast foods, que mais? Sexo, telas de celular. Essa não tá tão barata assim, não, né? Desculpa, né? Essa aí não tá tão barata. Mas tá tudo certo. Essas drogas, assim, bebida, cigarro, tipo que a galera adolescente hoje em dia tá com esses pendrives, esses vape aí. Isso libera dopamina barata, que é o quê? É um prazer momentâneo, instantâneo, que não te dá resultado a longo prazo. Então a procrastinação nada mais é do que a fuga. A gente está em sistema de luta e fuga, um padrão de luta e fuga. Então quem procrastina vive nesse ciclo. E se não volta a corrigir isso de forma, corrigindo seus circuitos neurais, vai sempre ficar nesse redemoinho de volta para o mesmo lugar e não faz. Volta, e daí, tipo, às vezes tem prazo para entregar os negócios. Mesmo sendo dona do seu negócio, você tem prazos. E aí o que acontece? Apaga incêndio. E aí o que acontece? Fica sobrecarregada. E aí o que acontece? Fica estressada, ansiosa. E é um ciclo. Daí tu vai lá e come um docinho para te acalmar. E assim tu não para. Eita. Entendeu? Isso é apenas um dos itens que a gente pode ver. Síndrome da impostora. É outro que eu vejo bastante, bem comum. Que é o quê? A falta de autoconfiança no seu trabalho. Pode acontecer da pessoa realmente não estar preparada para ela fazer o que ela se predispõe? Pode. Mas na maioria das vezes é perfeccionismo enrustido. Então é aquela pessoa que já estudou tudo que tinha pra estudar, ela faz, ela dá aula, ela dá banho. Só que uma vozinha interna fica dizendo pra ela, não, estuda mais um pouquinho. Não, olha aquela ali tá muito mais preparada que tu. Quem é tu pra chegar lá e se apresentar? Tipo isso é a síndrome da impostora. Então, isso são bloqueios emocionais, travas emocionais que nos fazem recuar. Desculpa, eu tô olhando o teu anel, gente. Olha que anel bonito dela aqui. Ai, que maravilhoso. Eu olhando, não é, mas é que ele é muito super discreto. Adoro esse anel. Quase uma bola de golfe. Voltando aqui pra síndrome da impostora e dessa questão da procrastinação, como podemos desenvolver hábitos diários que nos aproximem da nossa definição pessoal de sucesso? Então, somos holísticos, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa... O que é um ser holístico? É um ser complexo, que é como se fosse uma cadeira, tá? Vamos botar assim. Uma cadeira tem 4 pernas. Se eu tirar uma das pernas, ela não se sustenta. Nós, seres humanos, somos assim também. Precisamos pensar de forma assim. Que temos vários pratinhos para equilibrar na vida, mas existem os pilares da nossa vida, que são o quê? O mental, o emocional, né? O físico e o espiritual. Que gera o quê? Energia, no final das contas, que também nos traz o resultado para a nossa vida. O espiritual, quando eu falo, não falo de religião, porque isso causa muitas discussões, dogmas, e não é essa a ideia, tá? Quando a gente fala de espiritual, a gente fala de conexão com o maior, com algo que tu acredite que tenha. Que tu pode fazer meditando, tá? Escutando um mantra, independente da crença. É algo que é preciso fazer, que é importante, e a própria neurociência comprova que dá grande diferença no resultado na vida das pessoas em relação ao seu sucesso pessoal e profissional. Então o espiritual é fundamental, é um tripé ali que não tem como abrir mão, sabe? Então, quem nunca não olha para esse lado achando que não se enquadra em nada, busque novos caminhos, porque não tem a ver com religião. Tem a ver com espiritualidade. Se você buscar mais a fundo no Google, no YouTube, você vai entender que não tem a ver sobre religião, tá? Então não se sinta
desenquadrado ou aprisionado a crenças e regras, porque não é por Quais aí. as práticas espirituais que não estão ligadas à religião, por exemplo? Meditação é uma prática que não está ligada à religião. Por exemplo, tu ir para uma natureza é algo que tu te conecta, tu transcende e é algo espiritual. E já é comprovado pela neurociência que nos faz uma limpeza e que desperta um neurotransmissor chamado serotonina, que nos traz a sensação de bem-estar, de estou recarregada. Sabe quando a gente põe o celular para recarregar? Vai para a natureza e faz download. Tá, sabe? Faz um tchá. E aí tu te sente bem renovada. Então, a espiritualidade, ela tá muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. É que a gente tem mania de rotular as coisas, né? E isso nos deixa muito presos, muito inseguros, muito às vezes desencaixados, desnorteados. A gente quer entrar em caixinhas. E isso às vezes dificulta o caminho. E a parte física, que é o outro pezinho muito importante, é o nosso corpinho, o nosso templo, que precisa ser tratado como tal. Então a gente precisa o quê? Fazer atividade física. Ah, mas Rosana, não gosto de musculação, não gosto. Cara, dança. Caminha no parque. Mas é preciso mexer o corpo. Não existe pessoa saudável emocionalmente sendo sedentária. Não tem como, gente. A nossa mente, os nossos neurotransmissores não funcionam de forma equilibrada, não funcionam bem. Então precisamos mexer o nosso corpo, ok? Outra parte importante do corpo físico é o que comemos. Não precisamos ser alguém, a blogueira fit da internet, tá entendendo? Tô entendendo. Não é sobre isso, não é sobre isso. Mas é entender que nossos alimentos, eles têm sim um resultado, o que comemos. Tem uma frase que diz, né, nós somos o que comemos, né? Tem uma alguma frase coisa assim. por aí, sim. Então, isso tem tudo a ver, sabe? Por quê? Porque o que a gente come traz o resultado pra gente. Se eu for uma pessoa ansiosa e tomar 3 litros de café por dia, não vou falar nada porque ultimamente eu ando fazendo isso, porque eu estou com uma demanda de trabalho muito puxada, eu vou o quê? Estimular a minha ansiedade. Então eu preciso entender que tudo que eu ingiro tem um resultado dentro do meu emocional. Por quê? Por exemplo, se eu passo uma semana, nada contra doce, porque eu amo doce, gente. Eu fiz uma promessa e não tô podendo comer doce. Então, tipo... Ah, é promessa. É promessa. Viu aqui, ó, doce com cifras. Ela fez promessa. Seu doce é só por isso. entendeu? Mas eu tô olhando aqui, ela tá aqui, ó, tá quase abrindo a boquinha da concha dizendo coma-me, coma-me, concha, coma-me. aqui, ó. É lindo, gente. Lindo e maravilhoso, Obrigada cheiroso. pela mesa gente. posta. Mas, né? Mas se eu for uma pessoa que eu comer só carboidratos, só doces, só macarrão, sabe? Nada de alimentos vivos, como a gente diz, por exemplo, sabe? Que são o quê? Legumes, vegetais, Gado. frutas, o quê? Gado. Gado. Gado é vivo, gente. Não precisa comer vivo gado, né? Por favor. Ele Vai lá, tá passando... Ah, amor! Gado Gente. também é vivo. Não, gente, não assim. Alimentos que foram vivos. Exato. Não, alimentos vivos mais da natureza, né? Porque também... Mas o gado também tá lá. A proteína também tem seu fator importante. Tá. Mas se a gente for pegar algumas linhas de nutrição, por exemplo, pegar a linha Ayurveda, ela não vai defender a questão da proteína animal. Porque a proteína animal dizem que se consome energia. Mas tu tem que definir um traço que tu quer seguir. Senão tu fica louca, tu não come nada, entendeu? Então tu tem que pensar por aí, né? Mas eu digo os alimentos vivos por quê? Porque eles têm fácil digestão no nosso estômago, no nosso intestino. Nosso intestino é considerado o segundo cérebro hoje em dia, né? Já estamos aí com estudos bem avançados sobre isso. Então, realmente, o que a gente ingere faz diferença no nosso emocional. E o terceiro pilar, muito importante, não deixando de fora, é o emocional. Que a gente precisa o quê? Trabalhando com desenvolvimento pessoal, terapia, diversas ferramentas, imersões, cursos, livros, YouTube. Hoje em dia a gente tem diversas formas da gente nutrir o nosso emocional, conseguir alinhar quem a gente verdadeiramente é, a nossa identidade com os nossos propósitos na vida. E quando eu digo propósito, a gente precisa entender e parar de fugir disso. Qual é o meu propósito na vida? Não, gente. É tipo, o que tu gosta de fazer e o que tu faz bem feito. Não é tipo, se eu não descobrir meu propósito, não vou ser feliz. Tira isso da cabeça. Só vive com o que tu realmente acredita, equilibrando o teu emocional, dá uma aspirada de vez em quando, que ninguém é santo aqui, ninguém precisa ficar, né, tipo, não dá, isso não é a realidade, sabe? Mas saiba que as tuas ações geram reações que geram consequências e resultados na tua vida. E se isso está te frustrando, algo precisa ser olhado. É simples assim, na verdade, a matemática. De que maneira a nossa mentalidade influencia nos nossos comportamentos e como podemos ajustá-las
para promover ações mais alinhadas com nossos objetivos? Bom, influenciam diretamente. Por quê? Porque a nossa mentalidade nada mais é que são os óculos que a gente veste para enxergar o mundo. É a nossa visão de mundo, são as nossas perspectivas. E isso a gente consegue moldar olhando para a nossa história de vida com um olhar mais leve, perdoando algumas pessoas que a gente precisa perdoar ao nosso caminho, curando algumas feridas que a gente precisa curar e entendendo o que a gente quer fazer da nossa vida. Assim a gente consegue ter uma mentalidade feroz, fortalecida, bacana e leve. Não significa que eu vou acordar todo dia, nossa, que vida linda, maravilhosa. Não, mas eu consigo entender ferramentas que podem me ajudar. Quando eu acordo assim mais deprimido ou tô num dia mais triste, eu consigo usar meu corpo, que nem a yoga. Eu abro o braço, expiro, inspiro, centralizo e eu já mudo a fisiologia do meu corpo. Já mando a mensagem para o meu cérebro dizendo, opa, ela estava meio murchinha, mas agora já melhorou. Então eu consigo fazer algumas ações que conseguem mudar a minha mentalidade, né? E essa visão de mundo da qual eu tenho é muito importante, porque ela traz todos os resultados. Quando eu tenho desafios na minha vida, ou eu vou ficar lá brigando, desesperada e fugir, ou eu vou resolver, que nem uma adulta madura, buscar uma solução para o desafio que eu tenho. Isso é uma boa mentalidade de alguém que tenha sucesso na vida. E de que forma o ambiente ao nosso redor influencia nossos comportamentos e como podemos criar um ambiente que favoreça as ações bem-sucedidas? Nossa, o ambiente é tudo nessa vida, né, gente? Eu não canso de dizer que o ambiente, ele nos molda, ele nos faz ser quem somos. Bom, eu infelizmente venho de uma família bem disfuncional. E eu, para conseguir sair desse ciclo de disfuncionalidade, bagunça emocional da qual eu me encontrava, eu precisei ir embora, né? Não abandonei minha família e tal, mantenho, hoje em dia temos uma relação muito legal, tá tudo certo, mas conviver embaixo do mesmo teto 24 horas por dia me adoecia. Então hoje em dia a gente precisa o quê? Ter consciência dos ambientes onde estamos. E muitas vezes, mas eu, sei lá, moro na casa com meus pais e isso me adoece. Então, quais são as saídas? Tu precisa se movimentar e sair de onde te adoece, senão tu não vai te curar. Porque, por exemplo, temos um copo de água suja, vamos dizer que esse copo é de água suja. Eu vou ficar botando água limpa, vai limpar uma hora, mas vai demorar. O que seria o certo? Tirar a água suja primeiro para depois botar a água limpa. Então eu preciso... Exatamente. Também. Ou seja, trocar de casa. Exato. Então, eu preciso sair do ambiente onde me adoece. O insight do dia é esse, tá? Então, os ambientes, eles nos fazem sermos maiores ou menores, sermos saudáveis ou adoecidos, né? E muitas vezes somos vítimas, infelizmente, eu não gosto muito dessa palavra do ambiente, mas na maioria das vezes, quando já descobrimos nosso poder pessoal e emocional, a gente entende que a gente pode escolher onde a gente quer estar. E isso é um grande poder. Por quê? Eu escolho o ambiente onde eu quero ficar e com a maturidade, com a idade também. Tipo, eu não vou mais a lugares dos quais eu ia antes. Não tem nada a ver, sabe? São as minhas escolhas. É onde cabe as minhas decisões da vida, tu sabe? Eu não me vejo em ambientes onde eu ia antigamente, por exemplo. Alguns ambientes, não todos. Mas não fazem mais parte de quem eu sou, de onde eu quero chegar. Sabe? E também, a minha casa é um ambiente, por exemplo, acolhedor, onde tem amor, onde tem harmonia. Então, eu transformei isso, meu marido transforma isso, minha filha transforma isso. As pessoas que eu permito entrar no meu lar têm coerência com isso que eu quero, sabe? Minha casa é um templo. Então, eu preciso ter consciência disso. Se tu tem uma empresa, por exemplo, uma cliente veio me dizer que ela tem uma vendedora maravilhosa, assim, a melhor vendedora dela. Mas a vendedora é muito tóxica como ser humano. Tanto que os outros funcionários já estão reclamando e a própria dona já nota isso. Só que ela não quer mandar a vendedora embora porque ela é muito boa. Eu não aconselho, né? Eu ajudo a pessoa a escolher seu caminho, a iluminar. Eu não digo, vai lá e manda embora. Não faço isso, né? Porque eu acho que cada um tem seu momento de processo evolutivo. Mas se fosse ela, eu ia fazer o quê? Treinar uma ou duas pessoas muito bem treinadas para a venda e ia mandar aquele ser abençoado embora. Porque toxicidade, até a palavra é difícil, toxicidade não é pra qualquer um, meu filho. Tu pode ser a pessoa mais saudável do mundo, ela vai te contaminar. Se tu quer crescer,
ande com pessoas grandes, seja a menor possível, ande com pessoas grandes, porque isso vai te fazer maior ainda. Se você quer ser saudável, ande com pessoas saudáveis. Se você não está conseguindo andar com pessoas saudáveis porque parece que não faz sentido, me desculpe, mas é porque você precisa olhar algo em você que está adoecido, que está colando em você, que você não está conseguindo lidar. E às vezes até é mais fácil andar com uma pessoa tóxica, porque aí tu se esconde nos defeitos dela. Também. Enquanto tu tá reclamando de alguém num relacionamento, você não tá tendo tempo de olhar pra si. Exatamente. Né? A gente percebe aí, às vezes é muito engraçado, tu resolve algumas situações, aí tu começa a ver que tu não era o alecrim dourado, tão assim, alecrim dourado, e você começa esse teu processo pessoal de limpeza, né? Falando assim. E aí, mas porque você teve tempo de se afastar de relações que lhe consumiam aquele olhar. Exato, ficar no ponto de observadora, né? Por isso que eu digo, quem não tá se sentindo ainda bem, pronta, saudável, não tenha relacionamentos. Não tenha, porque isso só vai enfatizar tudo que é nossas sombras quando a gente tá com alguém, seja relacionamento amoroso ou relacionamentos mais íntimos, principalmente, que é quando as máscaras caem. Tudo se enfatiza, tudo fica maior, tudo fica muito mais, sabe, volumoso. Então, e a gente acaba se escondendo atrás das sombras dos outros, né? E eu digo, quando a gente é saudável, a gente não vai ficar no relacionamento tóxico. A gente não vai conseguir, a gente vai identificar e vai pular fora. Se tu tá no relacionamento tóxico, eu falo isso, por experiência própria, tive vários. Tu vai ficar lá dentro porque algo em ti espelha aquilo. Algo em ti tem fome daquilo. É um com a fome e outro com a vontade de comer. Então, para tu estar no relacionamento saudável, tu precisa estar saudável primeiro. Não tem como. A outra pessoa que é saudável não vai te aguentar e vice-versa. Sim. Então, a cura é o primeiro caminho para tu conseguir achar uma pessoa bacana, entrosada, que tu consiga relaxar no ninho do amor. Qual a importância de celebrar as pequenas vitórias comportamentais no caminho do sucesso? Nossa! A vitória comportamental é uma coisa boa, né? Porque quando tu percebe que tu... Uau! Melhorei! Exato! Uau! Em outro momento eu ia... E é uma pedreira, né? Meu Deus! Porque é um padrão já instaurado dentro de ti. Quando tu vê, tu conseguiu mudar. Nossa! Às vezes é uma coisinha minúscula, mas pra ti foi uma luta. Às vezes demorou 2 anos, 3, 4, 5. Pra tu agir daquela nova maneira. Porque eu digo, gente, ninguém muda de uma hora pra outra, mas é possível e é preciso foco. E muita autoconsciência, né? E, tipo, é por isso que é importante a gente entender como é que funciona a nossa cabeça, o que me dispara, quais são os gatilhos, quais são minhas fugas, entendeu? Quem são as pessoas? Essa pessoa dispara o pior lado de mim. Desculpa, alecrim dourado. Esse pior lado já mora em você. Só pra te dizer, ninguém te traz sem encomenda por Sedex, não. Como é que é? Ninguém te quer? Te traz sem encomenda por Sedex, não. Já mora em ti esse teu pior lado. Só pra te dizer. Só pra contar pra ti. Então, assim, quando eu digo, né, disparou o pior lado. Não. Então, pra comemorar essa grande vitória desses alecrins não tão dourados, que somos nós, né, no caso, a gente faz o quê? Até a nossa coxinha tá douradinha hoje. Viu? A gente tem que fazer pequenas comemorações, porque isso manda uma mensagem ao nosso cérebro, através da neurociência que defende isso, que é um sistema de recompensa. É uma circuitaria de circuitos que nos levam a liberar uma dopamina, mas uma dopamina cara, boa, não a barata, entende? E quando eu faço isso, o meu cérebro entende que vale a pena passar por desafios, por caminhos desconhecidos, desbravar novas trilhas no meio do mato que podem parecer perigosas, que são diferentes das quais o meu cérebro passou a vida inteira fazendo, mas que pode me levar a um lugar muito bacana e comemorar no final. Por isso é importante. O que são recompensas? Cara, às vezes tu pode te dar uma roupa, às vezes tu pode ir jantar num lugar diferenciado, às vezes tu pode te dar uma viagem, dependendo da tua recompensa, sair pra brindar com as amigas. São recompensas que são possíveis, sabe? Tipo, vou me dar um dia no salão de beleza. Recompensas, tipo, consegui, sei lá, a pessoa me tirou do sério, me despertou o meu pior lado e eu consegui não reagir. Ficou tudo lá dentro, borbulhando. Né? Mas eu consegui. Mas eu implodi, não explodi. E é assim que começa. Primeiro tu implode. Depois tu aprende a não implodir nem explodir, a lidar com aquele negócio indigestivo dentro de ti. Isso é apenas uma situação entre tantas que o nosso comportamento emocional nos leva e às vezes a frustrações, a resultados negativos. Tem muita gente adoecendo por dentro por muito implodir também, né? Sim. Porque assim como tu explodir pra fora
é a questão, mas quem tá implodindo, né? Quem tá comendo muito sapo, vamos dizer assim, aí tem muitas doenças psicossomáticas, né? Muitas. E normalmente essas pessoas têm as doenças, o câncer, infelizmente, dizem que vem muito de pessoas que guardam. Que elas implodem. Exato. Elas estão implodindo. Exato. Usou corretamente essa palavra. Assim, Exato. Tipo, fez muito sentido pro que a gente tem visto. Quando a gente fala de doenças psicossomáticas, existem várias vertentes aí. A medicina tradicional chinesa, que é uma dos meus xodós aí, dos meus pezinhos, do meu trabalho, é uma delas. Por exemplo, quando a gente tem alguma coisa na pele, tá? Independente da parte do corpo. O corpo também a parte influencia, tá? Mas no geral, quando a gente tem alguma alergia, alguma coisa, a nossa pele é o nosso maior órgão, né? É o que nos protege nosso mundo interno do mundo externo. E frieira no pé, então. É quando a gente se sente invadido, agredido por algo. Frieira no pé? Não, alguma coisa na pele. Alguma coisa na pele, tá? O pé normalmente, não necessariamente, mas ele tá ligado a quando estamos seguindo caminhos que não são nossos. Olha. Então, pele normalmente dá mas dá mais nas articulações, mais no tornozelo e tal, quando começa a sentir muita dor e tal. Tô indo pra caminhos que não são meus, entendeu? Tô me sentindo forçada ou eu mesma estou me anulando e estou indo por caminhos dos quais eu, no fundo, não gostaria mesmo que em segredo. Então, vamos agora para a última pergunta, é como podemos identificar e modificar comportamentos que estão nos impedindo de alcançar o nosso potencial pleno. Então, eu tenho uma frase minha que eu amo e eu acho que resume muito bem essa parte, que é: a nossa realidade é o feedback do nosso interior. Então, o que temos na nossa vida, seja ela na nossa vida pessoal, na nossa empresa, na nossa carreira, é totalmente o espelho do que acontece dentro da gente. Então, se eu tenho resultados dos quais eu não estou satisfeita, pode ser falta de estratégia? Pode. Pode ser falta de sorte? Não acredito em sorte, mas, né? Enfim, cada um com as suas crenças. Eu realmente acredito que é falta de clareza mental, tá? Clareza mental. Clareza mental. Que é onde quero chegar, porque às vezes eu estou andando para qualquer lugar, porque eu não sei onde quero ir, então qualquer lugar vai, né? A gente chega. Ou é falta de clareza emocional, clareza mental, do que está passando dentro de mim e o que eu estou fazendo com essas coisas que estão passando dentro de mim. Né? Eu digo que tem gente que veio na vida a passeio, né? Que culpabiliza o outro, terceiriza os seus resultados, as suas frustrações no outro, não assume, não enxerga o quanto tem o potencial de culpa, de responsabilidade, que isso é um comportamento de pessoa protagonista, ser autorresponsável, entender que sim, você fez algo, então você tem responsabilidade sobre o resultado daquilo, coisas de pessoas maduras, ter maturidade também. Entender que pessoas estão em dias ruins, que tu também tem dias ruins, então é respeitar aquele teu dia ruim. Às vezes tu precisa ficar mais introspectiva, às vezes tu não pode ver algumas pessoas das quais despertam o teu pior lado, é respeitar isso, sabe? Se mimar nesse dia, fazer as coisas que tu gosta para no outro dia ser melhor, fazer uma boa leitura, tomar um bom banho. Eu digo, toma banho de, tipo, eu digo, podia ser inclusive uma patrocinadora daquela, L'Occitane. Digo, tomar um banho de novela de L'Occitane, sabe? Falar, toma teu banho. Exato, toma teu banho gostoso, é o teu momento, sabe? Então, nos dias ruins, saber respeitar. Saber ter um olhar de empatia e ler o outro com quem você convive, porque você não vive num Alpe sozinho no meio do nada, então existem pessoas à tua volta. Então essa empatia de saber olhar para o outro, ler o outro. Ai, Rossana, eu preciso virar uma pós-graduada em leitura. Mas não, somos pós-graduados naturalmente em ler microexpressões faciais, por mais que você não saiba, você sabe ler. Sobre as caras, os olhos, expressão não verbal, 80, 90% são, né? A pessoa tá aqui assim, ó, ou é frio ou ela não tá querendo falar contigo, meu amor. Então, então é saber entender isso e respeitar o espaço do outro, não levar para o pessoal. Existem vários tipos de comportamento que precisamos ter e tudo se resume em que? Maturidade. Então, gente, se você quer ouvir mais essa maravilhosa da Rossana Freire, que em breve estará com programas aqui também na TV Cidade. Qual que é o teu Instagram, Rossana? O meu é Rossana com 2 S, Freire com R no final. Então nós estamos chegando ao final do nosso programa. Passou rápido! Passa rápido, meu Deus! Passa rápido.
E você aí que quer ser CEO das suas emoções, né? E trazendo que sucesso é comportamento, lá no Instagram da Rossena você vai encontrar muito conteúdo sobre o assunto. E acompanhe a gente aqui todas as manhãs na TV Cidade e à noite também, quando passa esse programa aqui, o Café com Multiplicação de Negócios.